Olá, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre esse blog post aqui do Cal Newport. Gosto muito do Cal, tem livros dele que eu li. Não li os dois mais recentes, mas eu li os mais antigos. Ele tem esse blog, tem também um podcast está no YouTube, nas plataformas, enfim. O texto desse blog, o título desse blog se chama On AI Coding and Its Discontents, sobre a codificação com IA e seus descontentes. Veja, não é uma coisa científica, é uma amostra da opinião de várias pessoas, então tenho isso em bastante consideração ao escutar. Então, aqui ele começa falando que ele recebeu uma mensagem de um... Não vou ler tudo, certo? Mensagem de um engenheiro de software sênior, que tinha começado a usar o Cloud Code, e disse que tinha mudado a forma que ele fazia o trabalho dele, disse que era muito bom. Isso foi quando ele pediu a opinião de mais de 300, pediu e recebeu a opinião de mais de 300 desenvolvedores de software sobre IA na codificação. E agora essa pessoa está dizendo que, quer dizer, na época essa pessoa dizia que o que ele fazia em uma semana agora levava 2 dias, e aí essa pessoa agora mandou uma nova mensagem dizendo que a atitude dela, a opinião dela tinha mudado, que coisas que ele tinha incluído no produto da empresa onde ele trabalhava acabaram derrubando o produto em 2 ocasiões diferentes. Ele disse que nunca teve esse tipo de problema antes na carreira dele. E aí o Cal escreve assim: o código produzido por um agente de IA parece razoável, mas pode conter bugs difíceis de encontrar, que acabam causando problemas grandes. E o Cal fala também que um engenheiro falou para ele que é reconhecidamente difícil entender o código que você mesmo não escreveu. E aí também o engenheiro que mandou essa mensagem para ele disse assim que os harnesses de código encorajam a preguiça. Você fica tão fascinado por tudo que ele faz por você que você deixa de fazer certas coisas. E aí ele disse que esse engenheiro desiludido retornou a basicamente programar à mão, usando às vezes LLM para tarefas bem restritas, particularmente chatas. Aí o Cal coloca o seguinte, que esse engenheiro ele não está sozinho, que tem outras pessoas se sentindo assim. O Cal também fala que, assim, com essa questão da IA no desenvolvimento de software, acaba se criando um ambiente onde os desenvolvedores júniores nunca vão adquirir a expertise para se tornar desenvolvedores sênior. Outra coisa que provavelmente vai acontecer é que os laboratórios de fronteira, né, as grandes empresas de IA, vão reduzir seus subsídios sobre o uso dos principais modelos mais recentes. As pessoas vão ter que pagar mais caro para usar os modelos. Então, ele resume, isso é a opinião do Cal, né? De fora, o desenvolvimento de software parecia ser o filho perfeito para o potencial da IA. Por dentro, é uma bagunça. Isso não significa que os programadores vão abandonar a IA, isso não significa que IA não trabalha, não funciona ou é inútil. Só que IA não é uma máquina infinita mágica, é uma tecnologia normal e talvez seja o momento de falarmos sobre isso. Então, esse foi o post do Carl, ali, obviamente, alguns trechos aqui. Aí é legal que tem uns comentários também. Ó, esse Michael Leib disse assim: eu fui um dos desenvolvedores que escreveu para você sobre quanto eu amava construir as coisas com Cloud Code. Mas essa foi a fase da lua de mel. Desde então, eu tenho usado ele para código de produção, para o nosso software de contrato de resseguro bem complexo, e estragou
o código várias vezes, a nossa base de código é complicada demais e confusa, ao que parece. Enfim, é outra pessoa que está meio desiludida com isso. Claro, as pessoas às vezes se sentem meio forçadas a usar, ou se sentem um pouco mais produtivas, mas ele está dizendo, eu sou muito mais restrito e cuidadoso em como eu uso essas ferramentas. A única ferramenta de IA que eu amo e ainda uso frequentemente é o autocomplete do Cursor, que é uma dessas ferramentas aqui. Aí outra pessoa aqui, o Jim North, disse que os coding agents de LLM são fundamentalmente diferentes. O que eu... sim, eu achei importante destacar isso, né? Que ele deixa claro, acho que todo mundo que é codificador, programador sabe, né? Que as ferramentas de codificação anteriormente aos LLMs eram basicamente determinísticas e codificavam o trabalho duro dos outros programadores, enquanto que os LLMs produzem código por um processo de extrapolação estatística do grande corpus de exemplos de código. Aí meu parênteses aqui, basicamente roubado, mas esses exemplos de código tem tanto código bem escrito quanto mal escrito, entregue com toda a confiança de um colega humano, né? Eu acho que ele está falando que os LLMs fazem isso. Mas isso é uma fachada, não há nenhum entendimento humano ou intenção humana. O sistema LLM não tem nada disso. Simplesmente entrega um código a partir de um processo de extrapolação estatística. O que o programa que você citou, ele está falando isso para o Cal, no seu post está experimentando ou experienciando, é o resultado de fazer uma descarga cognitiva para a tecnologia, não apenas conhecimento semântico, mas entendimento. Então, a pessoa está deixando de entender, está mandando para o sistema fazer tudo, isso pode dar problemas. Mas outra pessoa, a gente vai ver que lá embaixo tem gente que discorda, mas outra pessoa que concorda, que é o Matheus. Quanto mais eu confio em IA para fazer meu trabalho, se torna cada vez mais chato. Eu me encontro sendo mais um operador de ferramentas, sem muita agência ou envolvimento mental sobre as tarefas que eu estou fazendo. Apesar da saída da IA funcionar a maior parte do tempo, está faltando qualidade. O sentimento de ficar mais burro é real, porém a IA é boa para fazer revisões de código. Eu acho que cortou aqui uma parte, não consegui ver, mas está lá no texto, no link, vou deixar o link aí na descrição. Essa outra pessoa aqui, essa é uma pessoa que concorda, que discorda um pouco, né? Ele, do Bharat Ponaluri, disse, eu escrevo 100% do meu código. Não, essa não é ainda essa. Bharat Ponaluri. Eu escrevo 100% do meu código à mão, sem nenhuma forma de assistência de IA, LLM, né? E com duas exceções. Aí ele fala aqui, esse aqui é o Nick, ele fala que o efeito brutal e pouco falado sobre a habilidade das pessoas de lidar com as tarefas que antes elas lidavam antes de fazerem um outsourcing, né, de passarem isso para o chatbot. Então, ele fala que ele foi um dos early adopters, very early adopters, mas acabou num workflow, um fluxo de trabalho dirigido por chatbot por 6 meses e ele sentiu que perdeu completamente a habilidade de fazer o próprio emprego. Então, hoje em dia ele não usa IA porque é ativamente perigoso para a minha habilidade de me manter empregado, não pode produzir código por mim, está danificando severamente a habilidade das pessoas de pensar. Acho que essa pessoa, interessante, que a pessoa que gosta de IA, eu estou como anônima, ele fala assim, eu não vejo isso aí que vocês estão descrevendo no meu trabalho, talvez porque eu esteja trabalhando com projetos Greenfield, projetos que começam do zero,
Ele fala que ele também não para quando o LLM faz a implementação, ele pede para fazer code review, testes, ele usa Codex para revisar o trabalho do Claude, esse tipo de coisa, usar mais de uma. Se os bugs aparecem em produção, isso também acontece com o código escrito por humanos, eu peço para o LLM consertar. Eu não entendo as reclamações das pessoas de que isso é chato, eu me divirto muito mais numa escala maior do que eu poderia ter me divertido antes. Eu faço trabalho de produto, eu vou e volto com a IA sobre decisões arquiteturais e eu estou mais ocupado do que eu já estive. Então, essa é uma opção. Aí, uma opção não, uma opinião. Aí tem essa pessoa aqui que ela não conseguiu postar, alguém postou por ela, que disse que eu também estou trabalhando com projetos Greenfield, os LLMs me permitem descobrir o que está funcionando para o cliente, o código está rodando em produção por meses, sem nenhum problema, sem mais problemas do que um código escrito por humano, blá, 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 blá. Então, veja, tem pessoas discordando aqui. Aqui o Luke G. Eu descobri que eu abraçaria o ciclo de vida de desenvolvimento de software agêntico, porque a nossa liderança estava empurrando para a gente e tentei parar de escrever código à mão. Mas aí essa pessoa descreve, eu usei aqui para fazer isso, fazer aquilo outro. Aí, para mim, essa parte que é interessante. Na próxima semana, assim, ele usou, deu certo para ele, assim, passou pela revisão, tudo mais, os colegas aprovaram, só que aí ele foi ter uma reunião com o gerente, um a um, né, one on one, uma reunião particular com o gerente. Ele disse que tentou explicar para o gerente como ele tinha corrigido um bug e não conseguia explicar. Bem comum para mim. Eu não sofro de ansiedade ou coisa como essa. Eu simplesmente não entendia, aí ele colocou entre aspas, o meu trabalho. Eu vou voltar a codificar à mão. Revisar código escrito por LLM, não importa quão cuidadosa você seja, não resulta em eu desenvolver o modelo mental do código que eu preciso ter para ser um engenheiro efetivo. Eu duvido que eu seja especial nesse aspecto. Aí tem uma pessoa aqui que é engenheiro júnior, o Mark, foi contratado, apesar da questão do mercado não estar contratando mais tanto júniors. Aí ele fala sobre o fenômeno chamado de skilling, desqualificação, que funciona também para escrita, programação, enfim. São esses os comentários. Eu sugiro que quem estiver realmente interessado nisso aí, dê uma olhada lá no link. Eu tenho publicado várias coisas, não só no meu canal, Professor Adolfo Neto, no YouTube, mas também no Fronteiras da Engenharia de Software. Publiquei hoje no meu canal no YouTube um vídeo sobre a rejeição LLMs no projeto Debian. Tem coisas também lá no canal do Fronteiras da Engenharia de Software, no Alexandre em Foco. Enfim, se você estiver interessado, interessada, está lá. Um abraço e até a próxima.